Jonas Varela 1374, nosso endereço na internet, no YouTube. Acesse nosso site. Estamos contando apenas, se inscreva. Estamos contando com apenas 19 inscritos até agora, no momento. Nossos vídeos são assuntos diversos, variados. No momento nós estamos, o assunto é religião. Nós estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada, em todos os seus livros, capítulos e versículos, e as explicações dos mesmos. No capítulo anterior, no nosso vídeo anterior, nós realizamos a leitura do livro de Josué, no seu capítulo 22, já na sua terceira parte. O futuro depende da fidelidade a Javé, né? Até o versículo 3. Hoje nós continuaremos a leitura do livro de Josué, na sua terceira parte, no seu capítulo 22, a partir do versículo 4. Vamos aqui. O capítulo 22, ele conta com 34 versículos, né? 34. Primeiro tópico, elo de união. Segundo tópico, testemunho de fidelidade. São dois tópicos do capítulo 22 do livro de Josué. Então, o livro de Josué, ele já está na segunda parte da Bíblia Sagrada, os livros históricos, né? O livro de Josué é o primeiro livro histórico. Ele vem logo após o Pentateuco, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Josué, a terra, Edom e conquista. O livro de Josué relata acontecimentos situados no século 13 a.C., a conquista e a partilha de Canaã, a terra prometida, pelas tribos de Israel. Então, vamos para a leitura de hoje, capítulo 22, a partir do versículo 4. Agora, Javé, o primeiro tópico ainda, o elo de união. Na terceira parte, o futuro depende da fidelidade a Javé. Terceira parte do livro de Josué. Então, versículo 4. Agora Javé, seu Deus, concedeu a seus irmãos o descanso prometido. Podem, portanto, voltar para as tendas de vocês, para a terra que lhes pertence, a qual Moisés, servo de Javé, lhes deu na Transjordânia. Versículo 5. Entretanto, procurem colocar em prática o mandamento e a lei que Moisés, servo de Javé, lhes ordenou. Amem a Javé, seu Deus. Andem em todos os seus caminhos. Guardem seus mandamentos. Apeguem-se a Javé e o sirvam com todo o coração e com toda a alma. Versículo 6. E Josué, depois de abençoá-los, despediu-se deles, e eles foram para as suas tendas. Versículo 7. Moisés tinha dado terras em Baçã à meia tribo de Manassés. Para a outra metade, Josué deu terras entre seus irmãos ao oeste, na Cisjordânia. Josué também os despediu para suas tendas, abençoando-os. Versículo 8. Voltem para suas tendas, cheios de riquezas, com muitos rebanhos, com prata e ouro, bronze e ferro, e muitas roupas. Repartam com seus irmãos os despojos de seus inimigos, segundo o tópico do capítulo 22 do livro de Josué. Testemunho de fidelidade. Versículo 9.
Então os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés foram embora, deixando os israelitas em Silo, na terra de Canaã. Dirigiram-se para a terra de Galaade, que lhes pertencia e que haviam recebido como posse, conforme a ordem de Javé dada por intermédio de Moisés. Versículo 10. Quando chegaram à região do rio Jordão, na terra de Canaã, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés construíram aí, junto ao Jordão, um altar grande e bem visível. Versículo 11. Os israelitas ficaram sabendo que os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés haviam construído esse altar na frente da terra de Canaã, na região do rio Jordão, em território israelita. Versículo 12. Ao tomar conhecimento disso, reuniram a comunidade dos israelitas em Silo para fazer guerra contra eles. Versículo 13. E para conversar com os Rubenitas, os Gaditas e a tribo de Manassés, os israelitas resolveram enviar Finéias, filho do sacerdote Eleazar. Versículo 14. E mais 10 chefes, um de cada tribo de Israel, que eram chefes de família entre as famílias de Israel. Versículo 15. Eles foram a Galaade para conversar com os Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés, e disseram para eles, versículo 16, assim fala toda a comunidade de Israel, que infidelidade é essa que vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir Javé? Vocês construíram um altar, revoltando-se contra Javé. Versículo 17. Por acaso não nos basta o crime de Fegor, do qual ainda não estamos purificados até o dia de hoje, e que atraiu uma praga sobre a comunidade de Javé? Versículo 18. Vocês hoje estão se revoltando contra Javé, amanhã ele vai ficar irado contra toda a comunidade de Israel. Versículo 19. Se a terra que vocês receberam como propriedade está impura, passem para a terra da propriedade de Javé, onde se encontra a moradia de Javé, e se estabeleçam em nosso meio, mas não se revoltem contra Javé, nem nos façam participar de rebelião, repetindo da rebelião de vocês, construindo para vocês um altar, além do altar oficial de Javé, nosso Deus. Versículo 20. Quando Acã, bisneto de Zaré, cometeu uma infidelidade em relação às coisas que estavam consagradas ao extermínio, não foi sobre toda a comunidade de Israel que veio a ira? Aquele homem não foi o único a morrer por causa de seu crime. Versículo 21. Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés responderam aos chefes de família de Israel. Versículo 22. Javé, Deus
dos deuses? Javé bem o sabe, e Israel também deve saber. Se houve uma revolta ou infidelidade contra Javé, que ele hoje mesmo nos castigue. Versículo 23. Se construímos um altar para voltar as costas para Javé e para nele oferecer holocaustos, oblações e sacrifícios de comunhão, que Javé nos peça contas, versículo 24. Pelo contrário, nós construímos um altar com esta preocupação. Amanhã, os filhos de vocês perguntarão aos nossos: o que é que vocês têm em comum com Javé, Deus de Israel? Versículo 25. Javé colocou o rio Jordão como fronteira entre nós e vocês, filhos de Ruben e de Gade. Vocês não têm relação nenhuma com Javé. Desse modo, os filhos de vocês afastariam os nossos filhos do culto a Javé. Versículo 26. Por isso decidimos: vamos construir este altar não para fazer holocausto ou sacrifícios, versículo 27, mas como testemunho entre nós e vocês, e entre nós e entre nossos futuros descendentes, repetindo, demonstrando que queremos servir a Javé na presença dele, com nossos holocaustos e sacrifícios de comunhão. Desse modo, os filhos de vocês não poderão dizer um dia aos nossos filhos: vocês não têm relação nenhuma com Javé. Versículo 28. Então pensamos: se amanhã disserem algo a nós ou aos nossos descendentes, nós explicaremos: vejam a forma deste altar de Javé que nossos pais fizeram. Não é para fazer holocaustos ou apresentar sacrifícios, mas apenas para ser um testemunho entre nós e vocês. Versículo 29. Longe de nós nos revoltarmos contra Javé ou lhe voltarmos hoje as costas, construindo um altar para oferecer holocaustos, apresentar ofertas e sacrifícios de comunhão, fora do altar de Javé, nosso Deus, que está na frente da moradia dele. Versículo 30. Quando o sacerdote Finéias, os responsáveis da comunidade e os chefes de família de Israel que o acompanhavam ouviram as explicações dos Rubenitas, dos Gaditas e dos Manasseitas, ficaram satisfeitos. Versículo 31. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse aos Rubenitas, aos Gaditas e aos Manasseitas: hoje sabemos que Javé está no meio de nós, pois vocês não cometeram tal infidelidade contra Javé. Desse modo, vocês livraram os israelitas do castigo de Javé. Versículo 32. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os responsáveis deixaram os Rubenitas e os Gaditas na terra de Galaade e voltaram para a terra de Canaã, para junto dos israelitas, informando-os de tudo. Versículo 33. Os israelitas ficaram satisfeitos e deram graças a Deus. Ninguém mais falou em subir para guerrear contra eles, destruindo a terra em que os Rubenitas e os Gaditas habitavam. Versículo 34. Por isso, os Rubenitas e os Gaditas chamaram o altar de
Ele é testemunho entre nós de que Javé é Deus. Glória a Deus, aleluia. Minha felicidade, meus irmãos. Voltaremos no próximo vídeo com as explicações do capítulo 22 do livro de Josué. Até lá.